A Monique falou também ali quando ela trouxe as informações do Flamengo sobre a renovação do Felipe Luiz, né? Que ela fala ali, deu uma segurada porque estava num momento muito importante, agora provavelmente o título se confirmando amanhã do Brasileirão, já tendo o título da Libertadores. Bom, as coisas podem sim intensificar um pouquinho mais. Tem uma final de pode ter uma final de Intercontinental. Se fosse Felipe, dava uma seguradinha, não, Giovana? Pra depois da final do Intercontinental, porque daí pode ganhar mais dinheiro ainda. Não? Pode pedir mais? Tipo, fazer que nem o Vini fez com o Real Madrid? Porque foi mais ou menos isso, né? Dobrar a aposta. Eu acho que ele vai conseguir uma boa renovação, independente de... Ganhar Intercontinental ou não? De qualquer resultado, sim. Ainda mais agora que quando você, abrindo ali os portais na Europa, o destaque era ele. E olha que tem o Danilo que fez o gol, que jogou na Europa e foi bicampeão da Champions com o Real Madrid. Claro, com outra... né, outro nível de importância. Outro nível de... Impacto. Nem teve lá muito impacto, né? Mas enfim, inclusive ele é o primeiro, né? A ser bicampeão da Champions e bicampeão da Libertadores. Poderia ser esse o maior destaque, mas o maior destaque foi o Felipe Luiz. Então a Europa tá de olho. Isso pode motivar o Flamengo a fazer um excelente contrato para barrar qualquer investida aí. Bota na tela, produção, o que disse o BAP depois do título. Aqui, ó, Felipe Luiz é parte disso, um cara absolutamente especial. Eu acreditei quando assumi, ele tá com a gente até agora. Se depender só de mim, é claro que ele fica. Mas como todo casamento, depende de dois. Mas eu acredito que ele também quer vir por muito mais. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu faria que ele fica. Não ia pagar muito, porque é mais ou menos como chover no molhado. Que vem o Ceará um dia de cada vez. Não ia pagar multa, não ia apostar muito alto, né? Porque a odd seria muito baixa, porque é meio óbvio. Só pra ficar não claro. É que ele não quer pagar muito de salário. Por Felipe. Isso, só pra ficar claro. Eu acho que assim, o Flamengo pode oferecer todo o dinheiro do mundo pro Felipe. Se ele tiver uma boa proposta profissional, ele vai sair. Acho pouco provável Essa boa proposta seria a Europa só. Porque no acho Brasil, pouco provável que ele fique por dinheiro. Eu não sei se ele sairia agora. Não, eu também acho que não. No meio do ano não tem nada pra pegar. Não. Eu acho que agora que eu digo, nesse momento de carreira. Eu acho que ele ficaria... Assim, se você for pensar, o Felipe, a questão financeira do Felipe, eu imagino que ela não seja um fator, tanto é que ele quis, quando foi efetivado ainda pela outra administração, ele quis ganhar um salário bem abaixo do que um treinador do Flamengo ganha. Ou bem abaixo do que a média dos últimos 5 treinadores ganharam. Porque se a gente pegar, né, Paulo Souza, Dorival ganhava menos, mas se você pegar Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, se você faz uma média aqui, o Felipe Luiz ganha muito menos do que esses 3 ganhavam na média. É um dos que menos ganha na Série A. É um dos que menos ganha na Série A. Então, assim, ele tomou essa decisão. Então, o fator financeiro, ele quis ali entender, ver se ia dar certo e tudo. Agora, eu imagino que o fator financeiro... Agora, eu imagino que o Felipe esteja querendo ser muito bem recompensado pelo que ele entregou. Então, ele vai querer um substancial aumento. Mas, eu acho que talvez na cabeça dele ele pense, cara, a casa tá arrumada. Se ele fala assim... Pô, eu vou sair porque o Flamengo não atingiu do que eu quero, ele vai deixar essa casa arrumada para outro, né? Talvez, acho que isso passe pela cabeça dele. Cara, o time é bom, com peças, a gente tem uma coisa consolidada, a gente criou uma base aqui. Se eu sair agora, vai vir outro que vai pegar isso aqui, entendeu? Então... mas eu não sei se nesse sentido, assim, de vir outro e pegar a casa arrumada. Porque... Bom, se ele pensar... no sentido de a casa tá arrumada, pra mim também. Tá. Pra eu continuar. Não, acho que a casa pra arrumada... eu continuar ganhando, né? Acho que a casa arrumada pra ele continuar ganhando, sim, é uma questão. Agora, pra deixar pra outro... Porque, bom, eu imagino que ele queira fazer todos os trabalhos da vida dele como ele fez esse. Sim. Né? E aí ele nunca vai sair de nenhum clube. Eu digo assim, então, a casa arrumada no sentido de, se eu ficar, é grande chance da gente continuar indo bem no ano que vem. Sim, então, sim. Eu acho que tem um ponto, pensando em futebol europeu, e... Eu não sei o que é o objetivo do Felipe. Eu também acho que o Felipe vai trabalhar no futebol europeu em algum momento da carreira, mas não sei se ele tem um objetivo próximo ou se isso é bem mais pra frente e tal. Mas tem um ponto, pelo menos ouvindo o Felipe, assim, entendendo tudo que ele pensa e tal, me parece que ele quer sempre começar um trabalho, né? Iniciar, mesmo que no Flamengo ele começou o trabalho dele no fim de uma temporada, tinha ali toda uma questão, ele já estava dentro do clube, ele já conhecia o clube, porque estava jogando ali um pouquinho antes e tal. A temporada na Europa começa no meio do ano, né? O que ele faria? Pensando em futebol europeu.
renovaria e largaria um trabalho no meio? Não renovaria já num fim de trabalho, num fim de temporada brasileira? Ficaria 6 meses parado para assumir um trabalho lá? Negociaria com... que acontece no futebol europeu. Negociaria com um clube, já agora, por exemplo, que combinaria que vai começar a trabalhar lá em junho, né? Sei lá, julho. Quando começa a temporada europeia e é que fica sem... Acho que essa é uma questão também. Eu acho que mais pra frente, eu acho que agora ele não vai também. Então, me dá a sensação de que ele percebe que ele ainda precisa aprender e melhorar para chegar lá. Exatamente. Eu vejo muitas coisas do Simeone nele, por mais que o estilo de jogo não seja esse, mas de vez em quando até é, e ganhou uma Libertadores tomando gol em um jogo do mata-mata, assim, bem Atlético de Madrid na época do Felipe Luiz, porque hoje é um time que toma muito mais gols e faz também muito mais gols do que antes. O fato dele se vestir todo de preto, acho que tem alguma coisa de Simeone ali também, porque o Simeone também faz isso nos grandes jogos. Ele fala que é pra ele não ter mais uma decisão a tomar, né? Então... Mas não sei se é simplesmente uma coincidência aqui. E o Simeone é um cara de um trabalho de 15 anos. Que o Felipe Luiz viu esse trabalho sendo amadurecido, como que de um ano para outras coisas mudam, as situações mudam, você aprende. Eu acho que ele quer seguir um caminho de que se eu ficar aqui mais tempo eu vou aprender mais coisas. Depois de ganhar, voltar a ganhar é muito difícil. Exatamente. Então, para ele também vai aprender isso. É um desafio, né? Eu acho que dificilmente ele vai... Eu acho que ele vai renovar, ele vai continuar. Dificilmente ele vai pular do barco no meio de junho para assumir o que pintar. Acho que ele não quer isso para a carreira dele. Eu acho que é muito mais fácil até para ele, quando ele sentir que a minha missão no Flamengo já está feita, ele até por uma coisa de espairecer, ele fala, vamos supor, ele fica 26, em 27 ele fala, o que eu tinha para fazer no Flamengo eu já fiz. Sai em dezembro de 27, fica 6 meses e prepara 3 meses de férias e 3 meses ele fala com o empresário, vamos dar uma olhada na Europa, sei que para começar no meio de 28, por exemplo, só dando um exemplo. Acho que é muito mais simples fazer isso. Talvez ajude isso, né? Isso talvez ajude mais do que atrapalhe. Porque aí você começa no meio do ano ali. Eu costumo dizer, né? O Simeone, ele assume o Atlético depois que o Atlético é eliminado pelo Albacete na Copa do Rei, em dezembro de 2011. O Atlético era 13º do Campeonato Espanhol. Ele pegou o Atlético, em um ano e meio, saiu de 13º do Campeonato Espanhol, botou campeão espanhol e campeão da Champions, faltando 3 por 20 segundos. Sem reforço. Sem reforço. Porque o único... Na verdade, ele perdeu o jogador, né? Porque o time, quando ele chega, tinha o Falcão Garcia. No time que é campeão espanhol, não tem o Falcão Garcia e é trocado pelo Davi Villa, que na época, né, o estágio de carreira dos dois eram diferentes. Então, assim, é um trabalho fantástico do Simeone, né? Esse começo é fantástico, talvez tão bom quanto o do Felipe, né? Em um ano, amanhã, em um ano e pouquinho, ele pode ter todos os títulos possíveis que ele disputou. O que é muito louco, né? Menos todos os títulos em nível continental, né? Porque ele disputou o Mundial de Clubes e não ganhou. Mas ele pode ter todos os títulos possíveis em um ano e pouquinho que ele jogou no continente. E ele ganhou, ele teve vencido. O que é muito louco, de fato, assim, pensando em treinadores brasileiros, verem um cara assumir... Tem todo um contexto de um time com muito dinheiro, com muitos jogadores, tudo tá na conta. Mas também é verdade que muita gente chegou lá e não conseguiu fazer o trabalho que ele fez. Então, cara, ele vira técnico, já conseguia esses resultados todos. E com o futebol apresentado... Por 20 dias ele vai ter todos os títulos ao mesmo tempo. Porque o Flamengo só vai perder o título de campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro. Então, se o Flamengo for campeão brasileiro, de fato, o Flamengo vai por 20 dias ter todos os títulos possíveis para um clube brasileiro, tirando o Mundial de Clubes, em seu poder.